Em meio à aridez, do descaso e da desesperança, há de florescer a consciência que transborda em leveza e harmonia com a abundância da natureza. Moda e sustentabilidade, para mim, são duas coisas que têm que caminhar juntas, né? A moda é um fator econômico importante para o desenvolvimento do país. Socialmente também tem relevância para todos nós. No entanto, ela tomou um vulto que hoje assusta o planeta, né? Sustentabilidade, ela sempre teve na minha vida, assim, porque ela me resgata muito a questão da ancestralidade, assim, do que a minha avó fazia, aquele reaproveitamento daquele tecido, até porque não tinha muita condição de poder comprar, né? Então, muito se reutilizava dentro da minha família, muitas coisas para fazer outras. E hoje, eu entendendo o conceito de sustentabilidade, eu entendo que, para além desses resgates, né, a gente tem que pensar muito no que a gente vai deixar de legado para a humanidade. Passei a ver a moda com outro olhar. O olhar de mudança, o olhar de como, através da moda, a gente pode conscientizar e desenvolver produtos sustentáveis, né? E, através dele, trazer essa informação tão necessária, né, hoje em dia, da relação com o consumo, da relação de buscar técnicas, né, mais sustentáveis, da transmissão de saberes, dos bordados, dos artesanatos, né? Inicialmente pensei, posso ir para empresas, posso trabalhar no que já existe, ser mais uma pessoa ali. E aí eu pensei que talvez não, que eu poderia ser mais uma pessoa que rompesse esse ciclo, né? Então eu comecei a minha marca toda pautada em reutilizar roupas para transformar em novas roupas. A natureza leva muito tempo para absorver alguns tecidos, se forem de algodão, outros, se forem de tecidos sintéticos, não vai absorver. E o solo vai sofrer com isso, consequentemente todo o planeta vai sofrer com isso. E nós estamos muito acostumados a nem consertar mais as roupas. Nós temos o hábito de trocar por uma nova, né? E no Ecomoda eu descobri essa coisa fantástica que é você aproveitar, reaproveitar e finalmente aproveitar mais uma vez, sendo redundante, porque é redundante a possibilidade que você tem de aproveitar os tecidos, né? A maioria das pessoas ainda está na questão da moda como consumo. Bom, essa estação é isso, na estação que vem já não, tem que trocar, ou é a paleta de cores que muda, ou são os materiais. E a sustentabilidade e o ecomoda mostra esse outro lado, que andar na moda não necessariamente é acompanhar essa loucura assim, de descarte, de toda a coleção tá procurando comprar mais, né? Quer dizer, descartar mais também. Tendo esse conceito de sustentabilidade, eu começo a pensar e dar prioridade na hora de fazer as minhas escolhas. E a gente precisa pensar, se a gente for construir, se a gente for produzir algo para a sociedade, ela precisa ser benéfica, ela não precisa só me beneficiar, ela precisa beneficiar também, dar esse retorno para a sociedade. E aí vai refletindo em casa, a família passa a usar roupa de brechó também, e aí a gente vai tendo a separação do lixo, e aí a gente vai pensando que a política também tem a ver com isso, então a gente olha para os nossos candidatos também com esse olhar mais criterioso, né, do futuro mesmo. Movidos pelo tempo, que segue implacável em nos revelar o futuro que se desdobra a cada segundo que se esvai. Sustentabilidade, para mim, muito mais do que atitude, é uma filosofia de vida. Uma grande mudança começa com pequenos passos, então cada um tem que fazer sua parte. Para nós, universidade, é importante, ao mesmo tempo que nós ensinamos a produzir o vestuário, nós temos que ensinar como adequar
o descarte desse material que nós produzimos, né? Então eu vejo isso muita responsabilidade da universidade, do Centro de Artes, do curso de moda, em trabalhar não só a produção, mas o descarte adequado desse material. E esse é o trabalho do Ecomoda. É uma prática que puxa a outra, assim, né? A gente vai vendo que está tudo muito ligado. Não existe, é só meu trabalho, não. Você vai deixar sua marca ali. A partir do momento que a sociedade começa a dar valor, trazer essa valoração para esses produtos, para essas pessoas que pensam nisso, acredito que a sustentabilidade ela vai criar essa amplitude que é necessária, né? Tanto na indústria como também nas pequenas marcas. Daqui a alguns anos a gente não vai mais estar na Terra, mas aí as próximas gerações, a partir da como elas vão lidar, né, com as mudanças climáticas, principalmente, né, como essas comunidades que elas são mais vulneráveis a essas mudanças climáticas, como elas vão se relacionar a essas mudanças e fazer o máximo, na verdade, para reduzir essas mudanças, né? Porque é tudo a partir de escolhas. A gente precisa começar a pensar nas escolhas que a gente vai fazer a partir de hoje, né? Redescobrir os caminhos ancestrais, com uma compreensão de que somos muito mais do que nossas vestes ou nosso corpo. Somos a vida em movimento. Faço renda, sou rendeira, faço renda com atenção. Faço renda, eu sou rendeira, pra manter a tradição. Meu galho de malva, meu manjericão, dá 3 pancadinhas no meu coração. A minha mãe me ensinou a fazer renda com a idade de 7 anos. Ela não queria me ensinar porque ela dizia que não era futuro. Eu era filha única de mulher, né? Tinha 2 homens. E ela não queria porque não gostava de fazer renda de bio. Mas eu gostava tanto que eu fiz ela me ensinar. E até hoje eu não sei passar um dia sem fazer a renda de bio. Aprender não ocupa lugar. E a renda de bio é uma coisa que a gente não deve deixar nunca acabar. Pois os nossos antepassados, eles sobreviviam às mulheres da renda de bio, com a renda da renda de bio. Elas ajudavam os maridos, os pais durante o dia, à noite eles iam pescar e elas iam fazer renda para comprar roupa de cama, roupa de mesa e as moças para comprar roupa para vestir. Então, isso no tempo passado foi muito legal, foi muito bom fazer a renda de bio. Então, hoje nós não podemos deixar. Então, os novos, a juventude tem que aprender que é muito bom porque vai ter uma época que vai ser valorizada assim, já está sendo, mas vai ter uma época que vai ser muito mais ainda. Não tem uma coisa melhor, mais lindo do que uma roupa, um vestido com renda de bio. Fica lindo, maravilhoso. Que nós precisamos da renda de bio ser mais divulgada e não tem nada melhor para divulgar sendo na moda. Que na moda a pessoa olha uma pessoa com vestido de renda já é uma divulgação. Então não tem uma coisa melhor, uma melhor divulgação de que seja uma roupa com detalhe de renda de bio. Chama a atenção de todo mundo. Eu fiquei mais de 10 anos trabalhando na indústria convencional, na indústria tradicional que a gente conhece, fazendo esse fast fashion mesmo. Então a gente tinha que produzir muita roupa, muito rápido. Eu tive a oportunidade então de sair da indústria, estava despertando essa vontade de trabalhar realmente com uma parte mais sustentável, né? Com uma moda mais ecológica, que causasse menos impacto ambiental, que é muito diferente da indústria tradicional, onde a gente nem pensa nisso. Onde não se está nem preocupado com o tecido que a gente está utilizando. E foi um despertar assim para mim, porque fez eu me reconectar também com a minha origem, né? Com essa conexão de novo com a natureza, com as plantas e que eu poderia juntar isso com o meu trabalho, né? Com tudo que eu já fazia, com todo o meu know-how, com toda a minha experiência,
colocar esse novo conhecimento e com propósito, né, com o objetivo de uma moda muito mais sustentável, mais ecológica. Eu sempre trabalhei com a moda, na forma de criação, na forma industrial, na forma como se produz moda hoje em dia, até que eu senti, digamos, na pele e no trabalhar com tingimento sintético, que num dia que eu trabalhei, chegou na hora do almoço, eu senti o gosto da tinta e não da comida. E eu trabalho hoje com as tintas naturais, né, com cores naturais. Eu sempre tive a curiosidade de transformar uma peça em outra coisa, de prolongar a vida dela, né, da roupa, porque eu sempre gostei de moda e sempre trabalhei com moda, mas eu senti a toxicidade daquela atividade na pele, né? Foi isso que me trouxe, não, eu acho que isso não está muito certo. E por eu gostar muito de cozinha, foi o que me trouxe ao tingimento natural, a começar a trabalhar com as cores naturais. E então foi um encantamento, porque é realmente um conhecimento perdido, né, que a gente se afastou por muitos anos. Pense que o homem que se entende, né, por homem, trabalha com corantes e pigmentos naturais, e a gente nos últimos 200 anos só que trabalha com os corantes sintéticos. E perdemos toda a habilidade de trabalhar com essas cores que vêm da natureza. Então esse resgate, eu acho que ele foi muito importante para a minha vida, para dar um novo rumo da carreira e algo que eu realmente acredito. E a gente sabe que muito das cores que a gente consegue tirar vem de rejeitos ou vem de folhas que caem no chão. Então isso tem um custo muito baixo. Mas o que falta realmente é a gente resgatar esse conhecimento, que hoje ainda é muito elitizado. Falando sobre esse conhecimento, né, uma das coisas mais importantes é que a gente tem esses instrumentos para que a gente chegue nesse conhecimento. Eu acho que o audiovisual é as oficinas é uma forma da gente passar esse conhecimento. Eu procuro sempre estar passando isso para a comunidade. Então, todo o instrumento que a gente puder usar para relembrar, digamos assim, para resgatar as pessoas de que a gente tem a capacidade de criar muita coisa com poucos recursos, né, com recursos reaproveitados, de uma forma circular, eu acho que hoje em dia é essencial. É através desse conhecimento, dessa comunicação, dessa linguagem que a gente vai conseguir fazer as transformações necessárias. Eu fiquei assim trabalhando a parte da impressão botânica como algo além de uma técnica de estamparia, para se colocar assim nas peças, né? Mas com processos de expressão artística e de entendimento mais profundo também da ecologia do nosso lugar também no planeta, dentro desse ecossistema, assim. Os recursos estão aí, né? Basta a gente saber usar esses recursos e que pode ser transformador, pode ter um caráter social transformador, porque se a pessoa tem o conhecimento de como usar as plantas para fazer produtos, para fazer moda, isso pode ser libertador. Ela não depende mais de comprar coisas, ela pode simplesmente reaproveitar e usar da própria natureza. Então eu acredito muito nesse poder transformador. Mostrar também essas outras visões que a gente pode construir a partir desses processos, né, que são processos naturais, são processos ancestrais que precisam ser resgatados para que a gente tenha um planeta vivo, né, para que a gente consiga permanecer nesse planeta de forma equilibrada, assim. Sejamos a voz que reverbera como as ondas oceano afora, em um movimento cadenciado pelo propósito de inundar os corações que ignoram a verdade irrefutável. Quando elas chegam aqui, elas chegam muito relutantes e revoltadas num contexto geral, né? De vida, de sociedade, de tudo, né? Que é como eu diria, elas contra o mundo, né? É uma coisa assim de rejeição, de não se sentir parte daquilo, né? Falando em ecomoda relacionadas internas, eu vejo assim de uma forma muito positiva. Muito positiva porque trouxe a elas uma realidade diferente, né? Uma realidade de ressocialização mesmo, que é o nosso papel principal aqui dentro, eu penso. De enxergar que lá fora elas podem fazer diferente, né? Elas têm outras opções, né? Que não o mundo do crime, né?
E foi impactante assim de uma forma bem positiva, né? De mudança de perfil, de comportamento, de maneira geral, né? E um aprendizado, né? Um aprendizado que a gente frisa muito com elas, né? Com as internas, no sentido de sair daqui, ter uma profissão, ter outras opções, né? E de elas enxergarem isso também, porque às vezes elas fazem diversos cursos, mas não tem essa perspectiva de uso lá fora, né? O que a Ecomoda está tentando trazer de uma maneira diferente, né? Mostrando que elas podem sim fazer diferente lá fora. Quando eu cheguei aqui e me deparei com projetos como o da Ecomoda, isso me deixou muito impactada positivamente, por saber da importância desse tipo de projeto dentro do sistema prisional, porque se o interno está ocupado, ele acaba tendo, especialmente as mulheres, né, menos crises de ansiedade, acaba tendo uma melhora no convívio entre elas. E em algumas a gente percebe, inclusive, a melhora da saúde física, porque elas acabam se movimentando um pouco mais do que ficando dentro da cela com 2 horas de banho de sol, né? Todo tipo de projeto que vem e a gente consegue receber dentro da estrutura que a gente tem hoje, para nós é algo muito positivo. E especialmente quando ele de alguma forma profissionaliza. Quando a gente consegue, dentro do sistema prisional, profissionalizar de alguma forma, a gente dá a oportunidade para que essa mulher saia e não retorne para cá e nem dependa do traficante para sobreviver. Então, na minha visão, enquanto gestora de unidade, isso é absurdamente positivo. Sem contar no olhar para com o ser humano, né, que está cumprindo pena, que está de alguma forma se melhorando para voltar para a sociedade e que quando se melhora internamente, se percebe capaz de fazer algo e fazer bem feito, como a gente vê na delicadeza dos bordados nas peças que essas meninas têm feito, nas pequenas costuras que elas vêm, quando chegam, vão aprendendo a fazer, e a gente perceber que o olhinho brilha, porque sim, eu sou capaz. Eu penso que a oportunidade aqui dentro de projetos como esse, de se autoconhecer e de se autorresponsabilizar e de se profissionalizar, talvez seja a solução para que a gente diminua os níveis de reincidência e para que a gente consiga reintegrar essas pessoas à sociedade. Eu trato de uma depressão já há 12 anos e sempre tive crises de pânico, crises de ansiedade. Isso estava me deixando muito mal, eu tomava muita medicação, mas a minha ansiedade, as minhas crises de pânico melhoraram muito depois que eu comecei não só a fazer o curso, mas a trabalhar também. Me ajudou muito. No tempo que eu estou aqui, nesses 2 anos que eu trabalho, eu faço muito mais coisa que eu não fazia antes, que eu vim de outra unidade. E quem me conheceu quando eu cheguei aqui e me vê agora, me vê 100% diferente. A coisa que mais chama atenção, no meu ponto de vista, é esse olhar que elas tiveram em relação à sociedade diferente. Aquele olhar de fazer o bem ao próximo e faz a diferença, e eu me sinto muito bem com isso, né? Esse outro lado, né? Um lado mais humano, da pessoa se sentir útil em algo que esteja fazendo. A Escola Olodum, ela é a primeira experiência de uma escola do Olodum fora de Salvador. Um dos temas principais da Escola Olodum, e aí incluindo a Escola Olodum Sul, é a questão do equilíbrio ambiental. Sem vias de dúvida, esse é um dos pilares, além do panafricanismo, a luta antirracista, mais importante da luta da história do Olodum nos últimos 40 anos. Essa escola, aqui em Santa Catarina, não poderia pegar outro viés. Então, sem vias de dúvida, a chegada do projeto da Ecomoda, em parceria com o SEART e o DESC, nos deu a condição de não só trabalhar a questão ambiental do ponto de vista da educação ambiental, mas de também criar um espaço empreendedor para profissionais, para aprendizes de várias as idades, em sua maioria mulheres e já de uma idade média ou idosa,
para que possam acumular para dentro das suas famílias um pouco mais de rentabilidade. Nós equilibramos o meio ambiente, retornamos para a sociedade um jeans, um material que iria abalar o meio ambiente e também colocamos dinheiro e comida na mesa dessas pessoas. Então, essa parceria da Ecomoda com a Escola Olodum Sul é de fundamental importância neste debate do equilíbrio ambiental. O audiovisual ele tem um impacto aqui na Escola Olodum Sul, também já tem no Olodum, mas nós reverberamos isso para outros campos. Podcast, estúdio de gravação, cinema. Sem vias de dúvida, com a tecnologia moderna, que são os smartphones, a internet, tratar da tecnologia como instrumento educacional, cultural, ambiental, econômico, social é de fundamental importância para o equilíbrio da informação. E, ao mesmo tempo, para fazer essa informação que antes era tão truncada em meios tradicionais, hoje, por via da internet, nós conseguimos levar o debate ambiental, o debate antirracista, o debate da questão da misoginia, da violência contra a mulher, do racismo, da própria homofobia, em ambientes que seriam impossíveis chegar há 20 anos atrás. Hoje, o meio digital baseado na internet, ela é de fundamental importância para que a gente tenha uma sociedade equilibrada e para que a gente leve informação. E a informação passe, assim, a transformar a sociedade, porque ela transforma as pessoas. Eu quero um mundo diferente, eu quero um planeta diferente, então eu tenho que fazer algo diferente. E através da moda, eu descobri que eu posso fazer muita diferença na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Através do Ecomoda, eu descobri a sustentabilidade na área da moda. O reusar, reutilizar, ressignificar e recolocar novamente no mercado. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Olodum. Nós ensinamos a costurar reutilizando sobras de tecidos, que sobra das indústrias, ou através do upcycling, dando uma vida nova às roupas que já existem. O que nos torna cada vez mais feliz como professor é ver que isso vem dando frutos para os nossos alunos. E eles têm uma fonte de renda, como ajudar o marido, como ajudar seu filho dentro de casa através com essa fonte de renda. Ou como isso também tem levantado a autoestima dos alunos. E eu, como professora, eu sempre penso que nós devemos ser a diferença no mundo. Se nós não temos um propósito de vida, de ajudar o próximo, eu acho que a nossa vida ela fica um pouco vazia, E não porque nós, através da sustentabilidade, não fazer a diferença no mundo, não fazer a diferença na vida de alguém. Assim que eu entrei no curso de Ecomoda, eu não sabia o que poderia ser feito, eu não sabia que um jeans se transformava, eu não sabia que um guarda-chuva se transformava. No outro desfile, a professora me deu a oportunidade de trazer uma bailarina feita com guarda-chuvas, a saia. Então eu fiquei alucinada com esse mundo, E comecei a fazer bolsas também, Através da condução da professora também. Um jeans não é mais jogado em casa. Meu filho, ele fazia curso aqui também comigo. E a primeira festa de aniversário que ele fez um chale de jeans. E de repente, ele era o centro da festa, Então, assim, transformou a minha vida. Eu não jogo mais um jeans fora, eu consigo ver arte. Eu consigo ver um retalhinho dos figurinos que ficam, eu já vai para outra bailarina, já vai para outras coisas. Então, assim, transformou muito a minha vida, o meu ver. Eu não separava nem o lixo em casa. Hoje em dia eu separo, eu vejo que tem utilidade, eu vejo que retalhos não são retalhos aqui, muito mais que isso. Então eu sou muito grata mesmo. Eu jamais imaginaria que um jeans que já foi usado, outra pessoa iria comprar. Que aquele jeans ia ser único, transformado. Hoje eu sei que se eu quiser realmente uma peça única, hoje eu sei o que é uma peça única. E eu não entendia, eu falava, mas o que essas pessoas querem com esses retalhos? Agora eu sei. Então, transforma. É uma transformação realmente, que nem a borboleta. Transformação. Quando cheguei aqui, eu
foi um mundo de novidade para mim. Primeiro, eu tinha medo de costurar, eu tinha medo da máquina, eu tinha medo de cortar errado, com vários medos que aqui dentro eu consegui aprender. Antigamente a gente via uma peça, doava ou jogava fora. Hoje em dia a gente faz uma transformação. E o prazer que te dá de tu usar uma peça transformada e as pessoas dizem assim, onde comprasse? Não, fui eu que fiz. Usando o que eu aprendi aqui. Antigamente nossas mães costuravam, eu que sou uma mulher já, uma senhora, nossa mãe que pegava o tecido e costurava para nós tudo. Hoje em dia não, né? Hoje em dia as fábricas fazem. O que sobra, sobrou, não dá. Deu uma coisa errada, joga fora. Né? E dá para aproveitar muita coisa. Eu acho que o protagonismo feminino, ele sempre trouxe, ele sempre teve impacto em momentos em pontos de curvas, né, no mundo, e ela continua protagonizando. E nesse papel da sustentabilidade, ela é muito importante. Pelo fato dela ser a grande consumidora, ela também é muito impactada, né? Ela é muito provocada por essas questões do meio ambiente. Então, eu acho que a mulher sempre foi, sempre será protagonista e vai poder contribuir muito para uma sociedade que está aí se organizando e caminhando para a prática da sustentabilidade, porque a gente ainda tem muito caminho pela frente e a mulher tem um papel especial nisso. Pois eu vejo, eu sinto, eu sou. A mudança constante manifesta a imensurável beleza tecida nas tramas da sustentabilidade.